Apresentando e mostrando através do livro do Apocalipse os momentos finais sobre a terra. Todas as dispensações têm acontecido e nós nos encontramos na dispensação justamente da graça. A graça representa aquilo que é imerecido, mas a graça de Deus nos alcançou, a misericórdia nos alcançou de uma tal maneira que nós fomos perdoados, porque o sacrifício de Jesus na cruz nos garantiu a oportunidade de sermos perdoados e de termos a oportunidade de alcançarmos a vida eterna. Então nós fomos alcançados. Diante de todas as 9 dispensações, nós estamos agora na penúltima, que é a da graça. Estamos próximo da dispensação milenar, que é quando o juízo virá sobre a terra. E a palavra vai dizer que os discípulos tiveram a oportunidade de andar com Jesus. Eu acho interessante que Jesus, quando chama os 12, Jesus ele olha para cada personalidade totalmente diferente. Ali tinha Tiago, ali tinha João, ali tinha Pedro, ali tinha Judas, ali tinha Tomé. Ali tinha cada um representado de uma personalidade totalmente diferente. Jesus sabia que Judas ia trair. Jesus sabia que Pedro ele era indeciso. Em alguns momentos Pedro ele ia estar, em outros momentos Pedro queria desistir porque estava com medo de lidar com a perseguição. Tiago era aquele que era mais reservado, mas estava ali para fazer a obra. Tomé era aquele que duvidava, desconfiava, desacreditava o tempo todo. E Jesus tinha o João, aquele que ficava o tempo todo, aquele que não abandonava por nada, aquele que não desistia por causa de nada, e ficava lado a lado de Jesus o tempo todo. Entre todos os discípulos, o que mais se destacou foi João. Repita comigo nessa noite: João. E aí ele se destaca de uma tal maneira que Deus vai honrar tanta história de João, que João ele vai ter a autoria do seu próprio evangelho de João. Ele escreve o próprio evangelho de João. Ele escreve as 3 cartas de João, que é a primeira, a segunda e a terceira, e ele vai ter a revelação do Apocalipse. Quando Jesus enfrenta aquela humilhação toda, de um lado para o outro, sendo humilhado, envergonhado, sendo zombado, sendo chicoteado, apanhando até o momento do Gólgota, onde colocam ele no madeiro, crucificam ele, os discípulos com medo, todo mundo correu, todo mundo fugiu. João ele vai ficar do lado de Maria. E sabe o que Jesus vira e fala para João? Está aí a tua mãe. E fala para Maria: está aí o teu filho. Naquele momento Jesus ali está reconhecendo que João, nem no momento que ele está sendo crucificado, João abandonou ele. Nem no momento que todos deixaram ele, João não deixou ele. Ele valorizou a presença do Senhor o tempo todo. Às vezes nós somos muito ingratos com Deus, porque nós só valorizamos Deus quando tudo dá certo na nossa vida. Nós só ficamos na presença quando a porta se abre, quando os resultados chegam, quando os sonhos se cumprem, quando aquilo que nós tanto queríamos acontece. Mas quando as coisas não acontecem, quando as coisas não erram, quando nós se decepcionamos, quando nós fracassamos, quando as coisas não do jeito que queríamos, nós deixamos o Senhor de lado. E o interessante é, João andou com Jesus na hora que começou os sinais da vida de Jesus. João andou com Jesus na hora que Jesus estava sendo perseguido o tempo todo. João andou com Jesus na hora que começaram a se levantar contra ele. João andou com Jesus na hora que ele foi crucificado. E João esteve com Jesus até no momento que Jesus estava sendo ali crucificado, e na hora que Jesus morreu e levaram o corpo dele para dentro do sepulcro. Parecia para muitos ali que era o fim de Jesus. Só que tudo aquilo era para se cumprir as escrituras sagradas. Não tem como você correr daquilo que Deus quer que aconteça. Se Deus quer que as coisas aconteçam, não tem a tua sabedoria, não tem o teu jeito, não tem o teu querer, não tem a tua vontade. Vai ser sempre da maneira que Deus quer. Tem coisas que por mais que você queira evitar, se Deus quiser que aconteça, vai acontecer. Se é para tratar você, se é para melhorar você, se é para mudar você, se é para direcionar você, se é para salvar você, Jesus ele vai permitir com que algumas coisas aconteçam na tua vida. Não tem como você correr do tratamento de Deus, não tem como você correr da mudança de Deus, não tem como você correr da direção de Deus para a tua vida, não tem como você correr daquilo que o Senhor ele programou e preparou para a tua vida. Existe uma história sendo construída
construída entre você e Deus. E essa história que foi construída com João foi muito forte. Porque quando Deus olha para João, Deus olha para um João que não desistiu da presença dele em momento algum. Então agora ele vai viver o sobrenatural de Deus na vida dele. O Apocalipse vai se abrir diante dele. As revelações vão vir para ele. E Deus vai dizer para João: João, bem-aventurado aqueles que lê este livro. Mas João, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras deste livro. E Deus ainda vai falar ainda mais com João: João, bem-aventurado não só os que lê, não só os que ouvem, mas aqueles que guardam as palavras desse livro. Deus dizendo para ele que era importante ele praticar aquilo que estava sendo revelado para ele, que era importante ele revelar aquilo que estava sendo direcionado para ele. E aí a palavra diz que João, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Deus vai levar João a um arrebatamento, onde ele vai conhecer o céu. E ele vai ver coisas inefáveis, coisas grandiosas da parte de Deus para a vida dele. E Deus vai apresentar essa grandeza a todos, os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos. Tudo vai ser apresentado dos céus para João. E Deus começa a dizer: tu vai levar uma mensagem para as 7 igrejas do Apocalipse. Entre elas tinha a igreja de Éfeso, entre elas tinha a igreja de Tiatira, entre elas tinha a igreja de Esmirna, entre elas tinha a igreja de Sardes, entre elas tinha a igreja de Filadélfia. Cada uma dessas igrejas são apresentadas, e ali Deus começa a dizer: João, tu vai dizer as seguintes palavras. Quem tem ouvidos ouça o que o meu Espírito diz às igrejas. Ali começa a ser revelado para João como que era o comportamento de cada igreja, que era necessário. Aquele que vencer iria ter uma recompensa. Ele vai dizendo, e quando ele diz mesmo para a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, quando você lê o Apocalipse, olha o que Deus usa a vida de João para a igreja de Éfeso. O que eu tenho contra esta igreja é que depois de ter conhecido a experiência da minha presença, depois de ter sentido o meu poder, depois de ter vivido as minhas promessas, me abandonou, me deixou em segundo plano. O que eu tenho contra essa igreja que largou o primeiro amor, largou as primeiras obras e deixou de me servir, dizendo: arrependa-te de onde tu parou e volta. Deus dizendo, usando a vida de João para a igreja de Éfeso: é necessário voltar a me adorar como era antes. É necessário voltar a me buscar como era antes. Era necessário voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. É interessante porque quando você aceita Jesus, quando você começa e você tem aquela primeira experiência com Jesus, você não olha para o defeito de ninguém, você não olha para os problemas de ninguém, você não olha nem para os teus problemas. A única coisa que você quer é ter sede da presença. Se tiver que subir um monte, tu vai. Se tiver que orar de madrugada, tu vai. Se tiver que ir para a igreja, tu vai. Se tiver que você viver algo com Deus, você vai, porque o que você quer é a presença. E isso era o que Deus queria que essa igreja entendesse. Era necessário voltar para a presença como era antes, porque muitos de nós se perdemos durante o tempo e deixamos Deus de lado por causa dos nossos problemas. É igual Deus fala para a igreja de Sardes: o que eu tenho contra essa igreja é que essa igreja, ela não é nem morna nem fria, ela é indecisa. Essa igreja não sabe o que quer. A pior coisa é quando nós ficamos em cima do muro e não tomamos uma decisão com Deus na nossa vida. E o que Deus queria é que essa igreja fosse decidida, quer ou não quer, mas simplesmente uma hora estava dentro, outra hora estava fora. E simplesmente o próprio Deus vai dizer que vomitaria essa igreja no Apocalipse. Deus dizendo: você tem que ter decisão, você tem que ter atitude, você tem que ter um coração voltado. O Senhor, Ele faz a obra na nossa vida, mas nós não podemos ser indecisos com Ele. Ele não tem nada a ver com aquilo que nós queremos de verdade na nossa carne. São escolhas e decisões nossas. O nosso Deus não pode ficar em segundo plano. Nós temos que ter uma decisão de adorar Ele, de ter um aquebrantamento. Sabe o que eu mais admiro em Davi? Presta muita atenção nisso. Davi foi um dos caras que mais errou da Bíblia. Assim como ele respirava, ele errava demais. Cometeu adultério, praticou uma situação para poder matar
poder matar o esposo daquela moça chamada Betseba, que ele queria na vida dele, para poder satisfazer a carne dele, as vontades dele. Cometeu os piores erros. Independente dos erros, a consequência veio, a espada passou na casa dele, o sofrimento foi grande. Ele viveu os piores momentos. Mas sabe o que acontece? Havia um aquebrantamento tão grande no coração dele que aquilo ganhou Deus. Mas Deus deixou claro: eu recebo o teu aquebrantamento, eu recebo o teu perdão, mas a consequência dos teus atos virá, Davi. Acertava, mas errava ao mesmo tempo. Tinha uma vida voltada para Deus, mas errava assim como respirava. Mas ele tinha uma decisão, independente das minhas falhas, dos meus pecados, abandonar a tua presença nunca. E ele sempre se voltava para adorar a Deus, porque na nossa vida, independente das tuas falhas, independente das tuas fraquezas, independente das tuas marcas, você tem que estar voltado para adorar a Deus. Quem entende isso nessa noite? Amém, aleluia. Então Deus vai falando um pouco com cada uma dessas igrejas. Eu escolhi essas 3 por enquanto. A igreja de Éfeso, a necessidade de voltar ao primeiro amor. A igreja de Sardes, a necessidade de ter uma decisão com Deus, independente de tuas falhas, se o homem está olhando, julgando tua aparência ou não, é você e Deus. E a igreja de Filadélfia, que é uma igreja que me chama a atenção, porque Deus usa a vida de João para dizer: eu tenho a chave de Davi que abre porta que ninguém fecha, mas também que fecha a porta que ninguém abre. As portas que Deus falou que vai se abrir na tua vida, não tem ninguém que possa fechar, ou Deus entenda isso. Aleluia, Deus. Às vezes ficamos muito inseguros e duvidamos e ficamos preocupados acerca do amanhã, acerca da área sentimental principalmente, acerca da área financeira, mas Deus, Ele está cuidando principalmente dessas 2 áreas hoje. Quem crê nisso? Levanta a tua mão direita. Eu quero profetizar: Deus, Ele está cuidando da tua área sentimental, Ele vai te dar uma resposta da tua área sentimental, e Deus, Ele vai te dar uma resposta da tua área financeira, porque a área financeira, ela puxa muito para a área profissional, e o teu amanhã, ele está no controle de Deus. Quem entende isso? Então glória a Deus. Pode abaixar. Glória a Deus. Deus começa a usar a vida de João. E o interessante é que Deus trabalha muito com o número 7. Fala sobre os 7 espíritos, fala sobre as 7 trombetas, as 7 taças, fala sobre os 7 selos. E o interessante é que nos primeiros selos e nas primeiras trombetas vai acontecendo as primeiras situações sobre a terra, mas quando se aproxima da 6ª e da 7ª trombeta, é os momentos que começa a vir as grandes situações sobre a terra. Primeiro se vem as pragas, depois se vem as pestes, e depois das pestes se vem a cobrança, se vem o juízo. E depois de tudo isso, se cumpre a volta de Jesus. E aí a palavra também apresenta sobre os 4 cavalos. O primeiro trazendo sobre a terra a morte. Muitos sofrendo tanto, querendo morrer, e a morte fugindo deles. A morte saindo de todos os lados. Muitos vão estar com o corpo todo cortado, querendo a morte, sentindo aquela dor, aquela agonia, e não conseguem morrer porque a morte fugiu. Pessoas decapitadas, pessoas sentindo dores terríveis, querendo simplesmente morrer e não conseguindo. Pior do que essa morte é a morte eterna. É você saber literalmente que o inferno te espera, e o enxofre, que é a apresentação do inferno, aquele mar de enxofre. Ali as almas gritam, ali as almas gemem, como o Apocalipse vai dizer, porque não se tem saída daquilo. E simplesmente o desespero daquelas almas que se perderam e que seu destino é aquele junto com Satanás. Então vai se apresentando. O último cavaleiro é aquele que vai apresentar o juízo. Aquele que tem a salvação garantida e aquele que se perdeu. E o interessante é que dentro do livro de Apocalipse se apresenta também as 2 bestas e se apresenta o anticristo. Se levanta a primeira besta, que se levanta do mar, aquela que vai trazer uma organização mundial, aquela que vai unir tudo e todos, dizendo que é necessário para que se tenha uma unidade, tudo para poder preparar o anticristo. E depois dessa primeira besta se levanta a segunda besta, aquela que vai trazer
a guerra, vai trazer os problemas, vai trazer as piores situações sobre a terra, mas que também vai enganar o povo de que há uma necessidade de fazer as próprias vontades, até que se levanta o anticristo sobre a terra. O anticristo, ele vai vir com 3 anos e meio de paz. Ele vai trazer uma unidade terrível. Ele vai unir todos os povos, até o povo de Israel no começo vai ser enganado. Ele vai trazer uma unidade terrível, mas depois desses 3 anos e meio, depois de unir as moedas, depois de unir as nações, depois de unir os países, ele vai ter a capacidade de unir Cuba, Coreia do Norte, ele vai ter a capacidade de unir o Irã, de unir Israel, ele vai ter a capacidade de unir os países todos, de enganar todo mundo. Só quem ele não vai enganar é o povo de Deus. Quem crê nisso? Aleluia. Só quem ele não vai enganar é a igreja. Ele já está na terra, ele já está sendo preparado. A primeira besta e a segunda besta já estão na terra. De um lado a primeira besta está preparando tudo, e do outro lado a outra besta está preparando tudo também, para que ele possa assumir o poder no tempo certo. Tudo isso que tem acontecido, a pandemia principalmente, é o cenário de como vai ser implantado o chip. Vocês perceberam que para poder entrar dentro do cinema, para entrar no shopping, para entrar no mercado, para entrar em qualquer lugar, eles inventaram a máscara, mas no meio de tudo isso, a temperatura tinha que ser medida, ou era na testa, ou era na mão. Porque é os dois locais onde o chip ele vai ser implantado, para tudo ser direcionado pelo anticristo. E biblicamente isso irá acontecer. Esses sinais de catástrofe em lugares que nunca teve, iriam passar a acontecer. A falta de amor, como já foi falado aqui, e a perseguição a todos aqueles que servem a Cristo. A perseguição à igreja. Hoje o Brasil está tendo liberdade para poder pregar, mas não sabemos o dia de amanhã. Quem possa vir assumir a presidência no futuro, o que ele possa vir liberar. A Bíblia fala que Deus ele abomina o lesbianismo, o homossexualismo, Deus abomina o mentiroso, Deus abomina os iníquos, todo aquele que vá contra a verdade, todo aquele que vá contra o princípio da sua palavra, Deus abomina. E tudo isso seria aprovado e direcionado por esse líder mundial que iria se levantar. Tudo isso foi apresentado para João, sobre os finais. Mas eu acho interessante quando Deus diz para João: a minha igreja viverá o arrebatamento, a minha igreja será elevada aos céus. Aleluia, Deus. A minha igreja vai experimentar a vida eterna. O que significa isso? Aleluia, nós temos que ter Deus. a ciência que a salvação ela precisa voltar Jesus. a ser pregada. Obrigado de verdade. Não é o carro, não é a casa do ano, Deus. não é as Glória coisas que essa a Deus. terra possa apresentar. Nós estamos vivendo os finais do tempo. Hoje está difícil de você fazer uma boa compra. Com 100 reais você ia no mercado, você enchia o carrinho. 100 reais às vezes são 5 peças. Tu coloca ali uma peça ali de contrafilé, tu coloca ali uma caixa fechada de óleo, tu coloca ali uns 2 açúcares, já bateu 100 reais. Hoje um carrinho cheio deve beirar uns 700, 800 reais. Bem Nós mais. estamos vivendo o fim dos tempos. Hoje a pessoa tem que trabalhar em 2 empregos para ela poder conseguir se manter, porque um emprego só não está dando certo. 1.000 reais já não dá mais para nada, 1.500 já não dá mais para nada. Às vezes um aluguel que você já está pagando é 700. Tudo tem se tornado mais difícil. É por isso que nós temos que se apegar. Tu imagina quem está desempregado, tu imagina quem tem que se sustentar, se virar sozinho. Nós estamos vivendo os últimos tempos. É por isso que nós temos que se apegar a Deus, porque está difícil para todo mundo. Se tu olhar para o vizinho da esquerda, tu vai ver como está difícil. Se tu olhar para o vizinho da direita, tu vai ver como está difícil. Não está fácil para ninguém essas áreas. E o diabo ele tem tentado se infiltrar. O que você não pode perder, que eu aprendo aqui no Apocalipse, você não pode perder. Guarda o que tu tem, guarda isso. Guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Eu não posso perder a minha salvação. O que você tem mais de precioso é a tua salvação. É por isso que o livro de Eclesiastes vai dizer: aonde você passa a refletir mais? É numa festa ou